Graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de material. De que material você é feito? E para refletir com você acerca do material com o qual nós somos feitos ou fomos feitos, eu quero meditar com vocês num texto da palavra do Senhor, que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos do 6 ao 13. E a epígrafe do texto diz o seguinte: Jesus ungido em Betânia. Diz a palavra do Senhor: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque aos pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto fala da unção de Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. E é um texto relatado tanto no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6, que nós acabamos de ler, quanto nos livros de Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9, e João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. E esse texto, esses dias que eu estava refletindo sobre ele, me fez analisar o seguinte questionamento: de que material nós somos feitos? Amados, essa palavra fala de uma mulher, e essa mulher da qual o Evangelho fala é Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Lá no Evangelho de João, fica claro que a mulher que ungiu os pés de Jesus, ungiu a cabeça de Jesus, em Mateus diz que foi a cabeça, em João diz que foi os pés, de fato ela ungiu a cabeça de Jesus, é Maria, irmã de Lázaro. E aí, esse texto nos traz muitas reflexões sobre as quais eu estive meditando ao longo desse tempo todo, mas tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês. A primeira coisa é a respeito da própria pessoa que ungiu Jesus, que foi Maria, irmã de Lázaro. E ontem, quando eu estava meditando essa palavra, eu estava questionando a Deus por que Maria? E aí Deus me fez refletir sobre as várias passagens dos evangelhos que falam de Maria. E em todas as passagens que a Bíblia fala de Maria, é possível ver que Maria era uma mulher que estava constantemente lançada aos pés de Jesus. A Bíblia relata que, em primeiro lugar, Jesus esteve visitando a casa de Maria, de Marta e de Lázaro. E nesta ocasião, enquanto Marta preparava todo o banquete, né, para receber Jesus, Maria simplesmente ela se lançou aos pés de Jesus para ficar ouvindo as palavras do Mestre. Em outra ocasião, na ressurreição de Lázaro, Jesus passa 4 dias para chegar e ressuscitar Lázaro. Quando enfim ele chega, ele tem uma narrativa muito grande com Marta. A conversa de Jesus com Marta naquela passagem do Evangelho é muito longa, mas quando ele manda chamar Maria, Maria já chega lançando-se aos pés de Jesus. Eu estava lendo ontem também o Evangelho que trata da ressurreição de Lázaro, e na hora que ela chega lançando-se aos pés de Jesus, aquilo comove o coração do Mestre. Aqui novamente, o que é que Maria faz? Maria chega aos pés de Jesus. Então é possível perceber que Maria foi uma mulher que teve uma trajetória de vida, teve uma história com Jesus, onde ela reiteradas vezes, repetidamente, ela esteve aos pés de Jesus. E isso, ontem eu estava questionando isso a Deus e questionando o porquê de Maria ter pegado um vaso de alabastro que, segundo a historiografia bíblica relata, era caríssimo. Maria gastou para comprar esse vaso de alabastro com esse perfume que tinha dentro do vaso, que a Bíblia relata que era um nardo puro. Maria gastou para comprar esse perfume o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador.
Se a gente fosse traduzir isso para os dias de hoje, para o dinheiro de hoje, nós íamos ver que ela gastou o equivalente a aproximadamente 10 mil reais para comprar um vaso. E nesse vaso tinha um equivalente a 300, mais ou menos 320 gramas de perfume do nardo puro, que era um perfume caríssimo, importado da Índia, para ungir Jesus. E aí eu fiquei me questionando ontem, por que alguém gastaria tanto dinheiro para comprar um vidro, um frasco, um vaso com perfume, 320 gramas de perfume para ungir a cabeça de Jesus. E aí Deus me respondeu maravilhosamente que era o fato de que Maria era uma mulher que tinha intimidade com Deus. Ela tinha intimidade com Deus, ela tinha intimidade com Jesus, ela tinha intimidade com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ela estava atenta às palavras do Mestre, ela ouvia a voz do Mestre e quando era necessário ela se lançava, como se lançou várias vezes aos pés do Mestre para ouvir as palavras dele. Então Maria sabia exatamente quem era Jesus e por isso que ela compra esse vaso de perfume tão caro. A Bíblia relata que se trata de um vaso de alabastro e somente o vaso valia o equivalente. Esse vaso de alabastro com esse nardo puro era um perfume importado, porque o vaso, o alabastro era um mármore que vinha do Oriente e o nardo puro era uma essência que vinha da Índia, do Himalaia. Então, tanto o vaso era importado quanto o perfume que estava dentro do vaso era importado. Como eu já disse, Maria gasta o equivalente a aproximadamente 10 mil reais nesse vaso, para comprar esse vaso e ungir Jesus. Só que o interessante dessa história é que o vaso, para que aquela essência, aquele nardo puro, aquele perfume caríssimo, pudesse ser derramado na cabeça de Jesus, foi necessário que o vaso tivesse sido quebrado. Eu ontem estava com curiosidade, eu também perguntei a Deus ontem na minha conversa com ele, eu disse, Senhor, e como é que se quebra esse vaso? Porque se para quebrar o vaso, para derramar o vaso na cabeça de Jesus, ela tinha que quebrar o vaso e ia ficar caco de vidro. E aí Deus trouxe à minha mente, à minha memória, essas ampolas de injeção, que a gente tem que quebrar a cabecinha para poder ter acesso ao conteúdo da ampola. Então, era necessário quebrar o vaso. Esse perfume caríssimo que estava dentro do vaso só ia poder ser usado, só ia poder ser derramado se o vaso ele fosse quebrado. E como de fato o vaso foi quebrado, o perfume foi derramado na cabeça de Jesus, Maria ungiu ali Jesus, e essa unção, né, esse derramamento desse perfume na cabeça de Jesus representava um ato de adoração pura de Maria, de uma mulher que tinha estado aos pés do Mestre em um dos últimos momentos do Mestre, porque a Bíblia relata que esse episódio aconteceu mais ou menos no sábado que antecedeu a semana, né, que nós costumamos tradicionalmente chamar de Semana da Páscoa. No sábado antes é que acontece essa unção aqui, ou seja, nos últimos momentos de Jesus, Maria vai lá e derrama esse perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Representa um ato de total desprendimento. Maria foi totalmente desprendida, porque eu também fui pesquisar e perguntar a Jesus o que era que Maria fazia, porque para ela ter tanto dinheiro assim, pegar 10 mil reais, comprar um perfume caro e derramar na cabeça de Jesus, ela tinha que ter alguma ocupação, e essa eu não consegui resposta para ela. Mas o fato é que muito provavelmente Maria deve ter juntado todas as economias da vida dela para comprar aquele vaso com aquele perfume e derramar na cabeça de Jesus. Então a gente vê também que Maria era uma mulher desprendida. Ela queria, na verdade, independentemente de quanto fosse, o que ela queria era adorar o Mestre. O que ela queria era ungir o Mestre, e essa unção representava efetivamente um ato de adoração. E é claro que quando Maria se põe a adorar o Mestre, a própria palavra relata aqui no Evangelho de Mateus que os discípulos se indignaram em perguntar para que este desperdício. Então, muitas vezes isso acontece conosco. Nós nos colocamos em ato de adoração e às vezes as pessoas perguntam para que tudo isso? Mas nós temos que ter consciência de que a nossa vida é como a erva do campo,
que ela é controlada inteiramente pelo nosso Deus Todo-Poderoso e que a Ele nós devemos render toda adoração, todo louvor, toda gratidão do fundo do nosso coração. Outra coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que os evangelhos relatam que quem fez esse questionamento foi Judas, porque Judas na verdade queria o dinheiro, e Judas era ladrão e ele queria o dinheiro para ele. E os discípulos eles foram na onda de Judas de questionar o porquê daquele desperdício. E outra coisa que me chama a atenção é a resposta de Jesus, que Judas diz assim: para que todo esse desperdício? Esse perfume é muito valioso, esse dinheiro podia ter sido aproveitado para ajudar os pobres. E Jesus diz: deixa essa mulher em paz, os pobres vocês sempre têm convosco para ajudar, a mim não. Muita gente, se a gente passar desapercebido sem olhar o contexto da palavra, a gente vai achar que Jesus está dizendo que ajudar as pessoas que precisam não é importante. Mas na verdade não é isso. Eu também questionei a Deus o porquê dessas palavras esses dias e a resposta que eu obtive foi a seguinte: a ajuda aos pobres sem a adoração a Deus é um ato meramente mecânico. Quantas pessoas efetivamente ajudam ao próximo, ajudam aos necessitados, mas fazem muitas vezes isso movido por vários motivos ou várias justificativas, ou porque querem aparecer, ou porque querem ser vistas, ou porque querem cumprir um encargo de consciência, ou porque se encontram em débito com algo, ou porque muitas vezes até aquela oferta de ajuda ao próximo para elas não vai fazer diferença nenhuma, então agem mecanicamente. E o que Jesus quer dizer é que ninguém pode verdadeiramente ajudar o próximo sem antes adorá-lo em espírito e em verdade, porque o ato de ajuda ao próximo ele é necessariamente um ato de amor a Cristo. A palavra diz claramente que o maior de todos os mandamentos é amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, o ato de amar ao próximo é uma decorrência do amor a Cristo. Então, o que Jesus, na verdade, quer dizer é que deixassem Maria adorá-lo, porque a adoração a Ele, efetivamente, deve ser o ato primordial da vida de qualquer cristão. E a ajuda aos pobres é uma consequência desse ato primordial de amor a Cristo. Jesus diz que é impossível dizer que ama a Deus sem conseguir amar o próximo a quem nós vemos. A gente não pode nunca dizer que ama a Deus se a gente não consegue amar o nosso próximo a quem nós vemos. Então essa palavra é uma palavra maravilhosa que nos traz muitos ensinamentos. Em primeiro lugar, é um ato, a adoração de Maria que representa um estilo de vida. Maria tinha passado toda a sua vida, todas as ocasiões em que ela teve a oportunidade de encontrar com o Mestre, fossem ocasiões boas, como no ato em que Jesus visitou a casa de Lázaro, e ela se sentou, deixou Marta se vir na cozinha sozinha, se sentou para ouvir o Mestre. Seja nos momentos difíceis, como no caso da ressurreição de Lázaro, Maria sempre esteve prostrada, lançada aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Mestre. Então Maria, ela não adorou apenas nesse momento em que ela quebra o vaso de alabastro, quebra o vaso para ungir a cabeça de Jesus com aquele nardo puro. Não. Na verdade, esse ato ele é um ato que culmina a história de adoração de Maria. Maria tinha tido toda uma história de adoração lançada aos pés do Mestre, querendo ouvir, querendo aprender com o Mestre. Então, ela nesse processo, ela desenvolve intimidade com o Mestre. E quando ela resolve gastar uma soma grandiosa de dinheiro para comprar aquele nardo puro, para ungir Jesus, isso é o ato que culmina toda a vida de adoração que Maria tinha tido. E outra coisa, Maria apresentou-se como uma mulher altamente desprendida, porque ela comprou um perfume caríssimo, provavelmente usando todas as economias que ela tinha juntado durante toda a vida dela para adorar a Jesus. Então isso é um ato de desprendimento. Terceiro lugar, Jesus deixa claro aqui
que nenhuma ajuda aos pobres é agradável ao Senhor, se ela não for precedida de uma adoração verdadeira e sincera ao Mestre. Se ela não for precedida de uma adoração verdadeira e sincera a Jesus. Então, eu quero lhe fazer 3 perguntas. Na verdade, eu comecei com uma, né? Perguntando de que material você é feito. Mas eu ainda quero fazer essa pergunta: de que material você é feito? Porque lembre que o material do qual você é feito, dentro dele tem uma essência caríssima. Dentro dele tem uma essência caríssima, e essa essência caríssima que está dentro de mim e de você, eu espero que seja o bom perfume de Cristo. Que para que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo, muitas vezes é necessário que o vaso seja quebrado. Outra coisa que eu quero lhe perguntar: você se assemelha a Maria em algum ponto? Você tem se lançado aos pés do Mestre? Deus me fez essa pergunta também. Você tem se lançado aos pés do Mestre a ponto de desenvolver intimidade com Ele, para chegar num ponto de culminância de adoração tão grande como esse que Maria desempenhou aqui para com Jesus? Você tem se lançado aos pés do Mestre a ponto de desenvolver uma intimidade com Ele, a ponto de ser totalmente desprendido para realizar um ato de adoração como esse que Maria adorou? Terceira pergunta: você tem ajudado ao seu próximo? Movido pelo quê? Pelo amor a Cristo? Eu espero que essa palavra, que Deus fale com você através dessa palavra da mesma forma como Ele falou comigo. E eu passei esses dias meditando nessa palavra e Deus me fazia justamente refletir a respeito disso. De que material é que nós somos feitos? Porque através do Espírito Santo dele, nós temos dentro de nós uma boa essência, que é o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume de Cristo não pode ser guardado em qualquer vaso. Ele efetivamente tem que ser guardado num vaso de mármore fino. Vaso de mármore fino. Porque essa essência de Cristo é valiosa demais para ser guardada em qualquer vaso. Então ela tem que ser guardada num vaso de mármore fino. Mas lembrando que esse vaso de mármore, ele é fino o suficiente para que seja quebrado quando for necessário. Reflita nessa palavra. Eu espero que sempre que necessário você se lance aos pés do Mestre e que quando for necessário exalar esse bom perfume, ele efetivamente seja exalado e incenso, como foi nessa ocasião aqui, incensa a casa toda. Vamos adorar? Fique com Deus, uma boa semana e um mês abençoado.